Fernando Holliday é político e ex-vereador de São Paulo, conhecido por sua atuação liberal e conservadora, além de posições firmes contra pautas da esquerda. Já Jones Manuel, historiador e militante comunista pernambucano, se destaca por defender ideias marxistas e críticas ao sistema capitalista. Quando esses dois se encontram em um debate, a troca de argumentos é intensa. De um lado, Holliday defendendo liberdade econômica e responsabilidade individual. Do outro, Jones defendendo a luta de classes e a transformação social. O resultado? Um confronto ideológico que prende a atenção do público e mostra como o Brasil é um campo de batalhas de ideias. Curta, comente, compartilhe com os amigos, porque, aqui no Cortes para Todos os Gostos, são ideias política e debate boomers. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. Nudes. Tá. Vamos lá. Ainda nesse âmbito sobre a questão racial, Fernando, você escreveu um livro em que a principal tese do seu livro é afirmar que o movimento negro brasileiro contemporâneo é todo ele marxista. Aí você tenta fazer uma reconstrução histórica do movimento negro, e é uma reconstrução histórica que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Inclusive, você coloca o Teatro Experimental do Negro, o Abdias do Nascimento, a Frente Negra Trabalhista, como se fosse próximas do marxismo. Aparentemente você não sabe a diferença entre marxismo e trabalhismo, né? E não registra a presença de várias organizações importantes da Bahia, fica muito presa, inclusive, a organizações de São Paulo, não analisa a diversidade da imprensa negra, não fala, inclusive, da explosão de movimentos negros no pós-Segunda Guerra Mundial, etc. Mas aí eu quero fazer 3 perguntas conexas e eu peço que vocês prestem muita atenção, né? Que ele não fugiu, ele fugiu, não respondeu a pergunta sobre violência policial e como o marcador racial no Brasil é determinante para ter acesso a direitos ou para ter a negação desses direitos, inclusive a negação do direito à vida. São 3 perguntas conexas. Vamos lá. No seu livro, você cita o Alberto Guerreiro Ramos e o papel dele no Teatro Experimental do Negro, né? A criação do grupo de estudos do TEM. Como é que se localiza o Alberto Guerreiro Ramos no movimento negro brasileiro, da perspectiva intelectual? Isso por um lado. Por outro lado, como é que a gente prova que o movimento negro brasileiro contemporâneo é, em sua maioria, marxista? E terceiro, e mais importante, você passa o livro inteiro dizendo que a noção de representatividade é uma noção marxista. O marxismo criou a teoria da representatividade. Eu gostaria que você me dissesse que autor marxista criou a tese da representatividade, como ela aparece no debate contemporâneo. Então, recapitulando, qual é o lugar de Alberto Guerreiro Ramos na história do movimento negro brasileiro do ponto de vista do debate intelectual? Como é que a gente prova que o movimento negro na contemporaneidade é majoritariamente marxista? E que autor ou autores, que correntes marxistas desenvolveram a tese da representatividade que você afirma categoricamente ser uma tese marxista? Bom, vamos lá. 5 minutos, tá, Roda? Tá, joia. O Jones, ele gosta de trazer as subdivisões dentro do mundo da esquerda, dentro da cosmovisão da esquerda, para tentar diferenciar estas coisas do marxismo. Só que o marxismo ele tem um ponto fundamental, e é a isso que eu me refiro no meu livro, que é o seguinte: a visão de história e a historiografia marxista parte desse pressuposto é de que a história humana como um todo é tratada a partir do materialismo. Isso é, tudo tem a ver com a economia, com o dinheiro, com o social. E isso está, ao longo de toda a história da humanidade, ligado a uma constante tensão entre aquele que oprime e a constante materialista de opressor e oprimido. Você tem diferentes nuances.
Há aqueles que entendem que as dificuldades do meio capitalista acabam diluindo as dificuldades raciais, por exemplo. Há aqueles que entendem o oposto, que as dificuldades impostas pelo sistema capitalista o acabam aprofundando. Boa parte dos autores marxistas, enfim, vão seguir por essa tese. Mas a tensão entre o oprimido e o opressor é a linha condutora, é o fio condutor desta ideia. E daí é que vem o conceito de representatividade. A representatividade parte do princípio de que as pessoas negras, portanto aquelas que são oprimidas, lembre sempre, opressor e oprimido, aquelas que são oprimidas não estão representadas no âmbito do poder. E elas não estão representadas no âmbito do poder porque aqueles que dominam e, portanto, são os opressores, neste caso, no contexto racial, seriam os brancos, impedem elas de ocuparem este espaço. Portanto, a partir do momento que eu tenho pessoas nessas elites, nesses locais de destaque, que são pessoas negras, elas estão representando uma luta ou uma vitória do oprimido em relação ao opressor. Boa parte dos autores, na verdade, todo o movimento negro brasileiro atual, parte deste princípio. E este princípio é basicamente uma política do ressentimento. Porque a ideia do que, se você é negro e não venceu na vida, é porque existe um vilão, que é um opressor, que não quer que você vença. Este vilão é uma elite branca, hétero, cristã, que precisa efetivamente ser combatida. E precisa ser combatida das mais diversas formas possíveis. Existem aqueles que acreditam que dá para se combater somente por vias econômicas. Por exemplo, eu posso defender um afroempreendedorismo para que negros desenvolvam o seu próprio negócio e dessa forma consigam competir no mercado de trabalho, consigam competir no sistema capitalista. Mas eu posso ir para um outro extremo, citado até mesmo pelo Jones, no caso dos Black Panthers nos Estados Unidos, que chegaram a se armar e a defender uma supremacia negra. Porque eles consideravam o seguinte: a maior parte da história dos Estados Unidos foi composta por uma supremacia branca. Os brancos nos dominaram, os brancos nos oprimiram, e agora é a nossa vez de vingar. E vamos vingar com base na arma, vamos matar. Coisa que boa parte dos comunistas, inclusive o Jones, já defendeu publicamente diversas vezes. Portanto, quando eu me refiro à representatividade como um resultado da cosmovisão marxista de diversos historiadores, de diversos ativistas, é a isso que eu me refiro, ao oprimido e ao opressor. E aí é interessante dizer o seguinte: quando nós olhamos para a história do Brasil, nós percebemos que a pauta da esquerda e a pauta desses marxistas sempre nos afastou do real problema e, portanto, da real solução. O problema do negro e o problema do pobre no Brasil sempre foi a falta de educação pública de qualidade. Quando eles dizem o problema é a sua cor, o problema é a sua aparência, eles não te querem lá porque você é negro, porque você se parece assim, assado, e eles não te aceitam desse jeito. Você ignora completamente o problema fundamental, que é a educação no Brasil, a falta de uma educação básica de qualidade, e ignora uma outra realidade também, de que os pobres, sejam eles brancos, pardos ou negros, não conseguem alcançar o sucesso no Brasil. E não conseguem alcançar porque não há mobilidade social. E não há mobilidade social desde essa realidade que Florestan Fernandes está descrevendo aqui na integração do negro na sociedade de classes. Gente, o Kendrick Lamar, na disputa com o Drake, né? Ele na diz Euphoria, ele falou do Drake que ele tem ghostwrite, né? Que o Drake não sabe o que é que ele escreve nas músicas dele. Aparentemente, a diz do Kendrick Lamar também serve para o Fernando Holliday. Eu fiz a pergunta sobre Guerreiro Ramos porque no livro que ele escreveu fica muito claro que ele não sabe a diferença entre trabalhismo e marxismo. Ele acha que o Guerreiro Ramos era marxista, ele acha que todo mundo de esquerda é igual. E aí vocês percebem que ele não respondeu sobre o Guerreiro Ramos. Ele fugiu da pergunta sobre o Guerreiro Ramos, que ele não faz ideia da diferença entre marxismo e trabalhismo. Do mesmo jeito que ele não sabe o que é marxismo, ele foi tentar explicar o que é materialismo, ele falou: materialismo é olhar pro dinheiro, é olhar pra economia. É uma das coisas mais toscas que eu já vi na minha vida sobre o que é materialismo. Reparem também que ele não conseguiu citar nenhum pensador, autor, autora marxista
Ele pegou o celular agora pra ler sobre Guerreiro Ramos, vai, abre o Wikipédia. E aí, repare, ele não conseguiu citar nada sobre representatividade por um motivo bem simples. Isso não é um conceito marxista. Você pega o partido político dos Panteras Negras, por exemplo, eles eram críticos da ideia de representatividade. Isso está no meu livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Você pega o Malcolm X, ele era um crítico da ideia de representatividade, como está hoje um debate contemporâneo. Recentemente eu soltei um vídeo no meu canal, Malcolm X, crítico da representatividade. Você pega no Brasil pensadores e pensadoras críticos, como por exemplo Clóvis Moura, o pensador marxista mais importante da história brasileira sobre questão racial. Não defendia a representatividade como aparece no debate contemporâneo. Você pega Lélia Gonzalez, por exemplo, liderança importantíssima do MNU, leia de cabo a rabo o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano e procure a ideia de representatividade como aparece no debate contemporâneo. O próprio MNU, inclusive, o debate que o MNU fazia quando nasceu não tinha nada a ver com o debate contemporâneo de representatividade. Você não consegue citar porque você é delírio da sua cabeça. Tu coloca na cabeça, representatividade é coisa do marxismo, então eu tenho que combater o marxismo. Mas quem é o marxista que defende isso? Você vai responder na próxima, viu? Que eu vou continuar nessa. Holiday, sua terceira pergunta. 3 minutos pra pergunta. Bom, vamos lá. Ele fala que eu não respondi, mas na verdade ele que não respondeu. Vamos lá. O Guerreiro Ramos, por mais que ele seja trabalhista, marxista, o ponto é, a questão aqui fundamental, é que todas estas visões associadas à esquerda, ao socialismo, ao trabalhismo, ao marxismo, partem de um único pressuposto, ou não. Ou não partem do pressuposto que existe o opressor e o oprimido? É claro que partem. Este é o grande fio da meada de todos esses autores, de que o oprimido está sendo oprimido por um sistema que não o deixa evoluir. Esse é o princípio fundamental. Agora, o que você não me respondeu ainda na pergunta anterior é se você concorda ou não com as críticas de Carlos Rosenbaum ao Florestan Fernandes. Porque isso aqui é fundamental para a gente discutir a questão da mobilidade social. Gente, ele falou no início do debate, ele teve realmente a audácia de dizer que não fazia a menor diferença se os negros tinham ou não tinham capacitação profissional para serem inclusos na sociedade brasileira, especialmente na sociedade paulistana no início do século XX. Me diz aí, você que está do outro lado da tela, se você tem uma empresa, se você é dono de um conglomerado ou de uma padaria, você vai fazer uma entrevista com a pessoa. Se a pessoa não sabe o básico de uma relação comercial, como é que você vai contratar ela para sua empresa? Se a pessoa não sabe se algo é barato ou caro, se ela não sabe atribuir valor àquilo, como é que ela vai trabalhar em um sistema capitalista? E pior ainda, ela não sabe porque ela era propriedade de alguém. Ela não sabia nem qual era o próprio valor dela. Florestan Fernandes, inclusive, nesse livro, vai dizer o seguinte, que muitos ex-escravizados consideravam que aceitar empregos degradantes era uma forma de retroceder para a escravidão. É tipo assim, eu não vou vender peixe, eu não vou vender jornal, porque isso remete ao tempo em que eu tava na lavoura, isso remete ao tempo em que eu pertencia a um dono de engenho. Isso é degradante, isso não corresponde à minha conquista de liberdade que foi tão suada. Olha a crueldade disso, essas pessoas não foram ensinadas a lidar com isso. E este é o problema do Brasil até hoje, a questão da educação, a questão da qualificação profissional, porque a partir do momento que eu tenho condições de evoluir enquanto ser humano num sistema capitalista, é evidente que eu vou acabar melhorando as minhas condições de vida. Então eu vou repetir a pergunta. Você concorda com as críticas de Carlos Rosenbaum ao Florestan Fernandes? Se sim, por quê? E como que a realidade atual do Brasil comprova que Rosenbaum estava certo e não Florestan Fernandes nessa publicação de 65? É mentira que a polícia da Bahia, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo mata muito mais pessoas negras. Isso é verdade ou é mentira, Fernando? Quando vocês da esquerda e da imprensa querem falar de negros, vocês mudam os critérios. Quando a pessoa é um pouquinho mais clarinha, se ela vai se inscrever no sistema de cotas, não é mais negra. Ela é considerada branca. Se ela morre numa troca de tiros, aí não, opa, é negro. Flávio Dino foi considerado branco a maior parte da sua carreira. Foi governador do Maranhão eleito como branco. Assume como ministro do STF, a imprensa diz, olha, temos um negro
no Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Porque o IBGE tem um critério absolutamente subjetivo. Ele coloca dentro da população negra aqueles que se consideram pretos, que são cerca de 11, 12%, e aqueles que se consideram pardos, que são a imensa maioria, ficam ali, ó, sambando. Ora eles são brancos, ora eles são negros. Mas eu, Jones, eu cresci na periferia, nunca fui parado pela polícia. Meus tios todos pedreiros, mestres de obras, nunca foram parados pela polícia. Não conheço pessoa negra que tenha convivido comigo e que seja decente, honesta e trabalhadora que tenha sido morta pela polícia. Acontecem exceções? Acontecem sim, com certeza. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas negras da favela não sobem e não descem morro com o fuzil nas costas, não. Elas sobem e descem o morro com a marmita nas costas. E o policial que trabalha fiscalizando essas favelas, ele na maior parte das vezes mora lá. Na verdade, ele também é uma dessas pessoas que carrega a marmita nas costas. Boa parte dos policiais brasileiros, inclusive em São Paulo, são negros. Você está tentando importar dos Estados Unidos uma realidade que não é nossa. Gente, veja, é muito difícil fazer um debate com uma figura negacionista, com a retórica tosca, mas a maioria das pessoas assassinadas pela polícia não são negras. A maioria das pessoas que sofrem violência policial não são negras. Eu acabei de subir para as minhas redes um estudo que foi citado pela Agência Brasil que diz: quase 90% dos mortos pela polícia em 2023 eram negros. Aponta estudo. São dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. Assim, eu não conheço ninguém, eu nunca fui parado pela polícia, o nome disso, gente, é evidência anedótica. Quando você pega uma experiência individual, que a gente não sabe se é verdade ou não, para negar dados, para negar estudos, para negar pesquisas, é inegável no Brasil que existe uma tendência a ser vítima de violência policial de acordo com a cor da sua pele. Então, a pessoa busca um suposto exemplo individual para fugir dos dados, para fugir dos números, para fugir das pesquisas, para fugir das estatísticas, né? O Jones, ele ignora completamente a avaliação do dado cru. Quer dizer, ele aponta uma pesquisa que diz que tantos por cento dos negros são presos no Brasil, etc. Mas o que eu estou questionando é antes disso. O que eu estou questionando é o critério. Qual é o critério do IBGE para considerar uma pessoa negra ou não? A autodeclaração. Agora, qual é o critério na cadeia quando eu prendo alguém para considerar se uma pessoa é parda ou é preta? É autodeclaração também, certo? Ou não? Não vai nem balançar a cabeça. Não vai porque você não sabe. E você não sabe porque, se você estudasse, né, infelizmente militantes comunistas devem ficar muito acostumados a ficar no DCE. Muitos até fumando maconha e não vão pra aula, mas essa aula você vai ter que ouvir. Se você soubesse de verdade como são classificados os negros no Brasil, você saberia que isto depende do que nós estamos falando. Se nós estamos falando de inclusão, pardos são considerados negros. Se nós estamos falando de cadeia, pardos são considerados negros. Agora, para os dados gerais, vocês subvertem isso. Depende do que nós estamos falando. A depender, eu posso ser pardo, a depender, eu posso ser negro. E outra, existe um outro problema aqui de semântica. Nós estamos falando de população preta ou de população negra? Porque a população negra inclui também pardos e pretos. Este é o ponto central. Você defende o ataque do Donald Trump ao Brasil e você se coloca como defensor do interesse das Big Techs e das empresas de capital financeiro dos Estados Unidos que querem atacar o Pix brasileiro, você defende o interesse do imperialismo estadunidense e você quer destruir o Pix. Eu quero que todo comerciante do Brasil saiba a sua opinião. Ele já começa a pergunta colocando como um ataque dos Estados Unidos ao Brasil. Mas a pergunta certa é: nós estamos ou não estamos numa ditadura? Porque assim, se nós não estamos em uma ditadura, realmente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nós irmos aos Estados Unidos, recorrermos, buscarmos sanção, buscarmos na Europa algum tipo de sanção. Se nós estamos em uma ditadura, então aqui dentro já não há mais esperança. Não tem. Inclusive, esse é o padrão em todas as ditaduras do mundo. Aqui na América Latina acontece o mesmo. Na Nicarágua, todos aqueles que são oprimidos pela ditadura do Ortega precisam sair para denunciar o que aconteceu. Na Venezuela,
só se conseguiu denunciar o que Nicolás Maduro estava fazendo porque políticos saíram do seu país e foram para a Europa, para os Estados Unidos e até mesmo para o Brasil denunciar o que aconteceu. Em Cuba, as pessoas não têm a menor chance de denunciar o que está acontecendo lá. No primeiro momento em que se busca fazer algum tipo de ação para coibir a ditadura, imediatamente aquelas pessoas são reprimidas. E aí o Jones poderia dizer, mas nós não estamos em um estágio onde as pessoas não podem se manifestar, os bolsonaristas já fizeram manifestação. Nem toda a ditadura acontece do dia para a noite. O próprio Hugo Chávez, quando transforma a Venezuela em uma ditadura, não faz do dia para a noite. Ele não senta em uma cadeira e diz, a partir de agora nós somos um estado autocrático, aqui ninguém mais fala, a oposição não tem mais direito, é isso, acabou. Não, é aos poucos. Primeiro você toma o legislativo, porque é mais fácil. Você o ameaça, ou você o compra. Aqui no caso nós temos, infelizmente, boa parte de deputados e senadores que estão ameaçados com vários inquéritos no Supremo Tribunal Federal e tem medo de se posicionar por conta disso. Lentamente depois você toma o judiciário, porque você precisa ter validação nos supostos 3 poderes. E foi isso que o PT fez ao longo de mais de uma década. Nomeando diversos ministros do Supremo que tinham compromisso com o partido e não com a Constituição. Um dos casos mais clássicos e nefastos é o do ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT e se transformou em ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski se transformou em ministro do Supremo e hoje é ministro da Justiça porque a esposa dele era amiga da ex-esposa do Lula. Então, assim, nós temos um nível de submissão do legislativo e um nível de tomada do judiciário que se assemelha, assim, a outras ditaduras que avançaram pelo mundo. E agora, essa ditadura que nós estamos vivendo, ela tem um rosto, que é o de Alexandre de Moraes, que está a serviço de Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui dentro não existe mais mecanismos para se lutar contra essa ditadura. E a prova de que nós estamos é que o STF aprovou uma regulamentação das redes sociais. Esta regulamentação faz com que as empresas donas dessas redes sociais tenham que previamente punir e censurar as pessoas para que elas não tenham que pagar multas milionárias. O acórdão não foi publicado, mas os efeitos políticos estão aí. Você foi vítima desses efeitos políticos. Destes 193 países, Jones, de todos aí que possam ter implementado um sistema de cotas raciais, de ação afirmativa, para compensar essas desigualdades. Me cita aí pode ser um só. Um país que tenha aplicado o sistema de cotas, tenha sido bem sucedido e, portanto, a revogou. Gente, vamos lá. Eu quero, por favor, que de hoje até final do ano, toda vez que o Holliday postar alguma coisa nas redes sociais, todo mundo vai lá e pergunta, e o Pix? Vocês viram que ele não respondeu. Ele fugiu do assunto, ele tremeu na base, ele quis sair do assunto. Aqui é só a plataforma para sugar riqueza e moram nela. Gente, de todos os debates que eu participei, isso aqui, que eu acabei de ver, e vocês também, é a coisa mais bizarra da vida, assim. Tipo assim, eu perguntei pra ele, foi uma pergunta muito simples. Em um trecho do debate sobre racismo, eu perguntei pra ele, dos 193 países reconhecidos pela ONU, quantos aplicaram as cotas raciais e deu certo e acabou, conseguimos a igualdade? Ele teve 5 minutos pra responder. Falou do Pix, falou do Trump, falou dos trabalhadores, mas passou longe de responder. Mas assim, é bizarro. Eu já vi, a pessoa entra no tema e foge, porque não tem uma resposta, mas fica dentro do tema que está sendo discutido. Isso aqui foi bizarro. Eu me senti atendendo um paciente da ala psiquiátrica. Nunca vi um negócio desse. E sabe por que ele não respondeu? Porque não existe. Dos 193 países que aplicaram cotas raciais, nenhum conseguiu revogar. Porque simplesmente ela não atinge o seu sucesso final. Agora, quanto às sanções do Trump, já que você quer tanto entrar nesse tema, eu repito, como se resolve uma ditadura, Jones? Como se resolve uma ditadura de dentro? É óbvio que as pessoas sofrem porque não podem falar, as pessoas sofrem porque estão presas injustamente. Teve morador de rua preso por meses.
sem ter feito nada, porque ele morava na rua. Um pipoqueiro e um vendedor de sorvete, porque estavam vendendo pipoca e sorvete. Essas pessoas também sofreram. E sofreram porque estamos numa ditadura, e toda ditadura é terrível, Jones. Fernando Holliday, você defende a postura do governo Trump. E aí, veja, ou é burrice ou é safadeza. Ou é burrice ou safadeza. O Brasil vive uma ditadura. Que ditadura? O governo Trump tá querendo tomar as terras-raras do Brasil. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Tomar as terras-raras do Brasil. O governo Trump ataca o PIX. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Com o Bolsonaro? Ele falou dessa questão do Trump, ele tá insistindo que eu acho bom as sanções econômicas. Em nenhum momento eu falei que é bom. Em nenhum momento. A questão aqui, e aí a gente percebe, uma ignorância que assim, eu nem acredito que você falou um negócio aí. O que tem a ver as sanções econômicas com as decisões do STF? Como assim? Sanções econômicas são uma medida clássica, diplomática, de contenção de ditaduras pelo mundo. Os embargos de Cuba foram uma tentativa dos Estados Unidos de conter a ditadura cubana. As sanções econômicas contra a Venezuela foram uma tentativa de conter Maduro. Agora, em relação à Rússia, sanções econômicas estão sendo feitas contra a Rússia para que tente-se acabar com a guerra na Ucrânia. É óbvio que essas coisas se misturam. E se misturam por uma razão muito simples, porque a economia é também uma forma de relação internacional. Agora, você diz o seguinte: o Trump não liga pro Bolsonaro. A questão não é o Bolsonaro. Por que o Trump prejudicaria o próprio país se ele não acha que isso trouxesse algum resultado efetivo para restabelecer a democracia de um aliado? Os Estados Unidos precisam do café, senão os prejudicados serão os americanos, eleitores dele. Os Estados Unidos precisam do suco de laranja, precisam de uma manga, querem comprar essas frutas baratas nos seus mercados. É óbvio que ele não ia prejudicar os seus americanos se não achasse que um aliado importante está com a sua democracia em risco. Não é bom para os americanos, não é bom para o Brasil. Mas o que é pior ainda? O que é pior é ter uma manicure presa por andar em Brasília. O que é pior é ter uma mulher condenada a 17 anos de cadeia por escrever em uma estátua com batom "Perdeu Mané", enquanto vocês, por anos, nas ruas pelo Brasil, picharam paredes, invadiram prédios públicos, quebraram vidraças de banco, de prédios públicos e de prédios privados. Os Black Blocs foram um horror em 2013. Tomaram conta do Brasil inteiro. Quantos foram condenados a 1 dia de cadeia? Vocês mataram um repórter da Band. Você lembra disso? Você lembra quando um Black Bloc soltou a desgraça de um rojão num repórter, pai de família, que morreu por conta dessa irresponsabilidade? Quantos líderes dos Black Bloc estão presos por 17 anos? Nenhum. E uma mulher com um batom, escrevendo numa estátua, afastada dos 4 filhos, sem poder ir pra casa, porque escreveu numa estátua com batom? Jones Manuel, eu vou ler outra frase aqui. Porque todos dizem: não, os bolsonaristas falam absurdos. Os bolsonaristas têm que ser punidos porque são radicais. Têm que ir pra cadeia por isso. Olha o que esse cara fala. Assim como eu, por exemplo, sou contra, a princípio, a pena de morte enquanto valor humanista. Agora, no momento de um processo revolucionário, em seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários e pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar os nossos, tranquilamente. E aqui uma mesma posição profundamente humanista. Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra-revolucionárias. O vídeo dele defendendo morte das pessoas está no ar há anos. Não houve um ministro do STF que tirasse uma ordem de Alexandre de Moraes, uma investigação sequer da Polícia Federal. Ele tá aqui, livre, falando. Mas não tem ditadura. Não tem perseguição contra a direita.